declaração. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão nos ouvindo? Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Estamos aqui Amém. para apresentar a reunião ministerial. A gente está aqui para dar as boas-vindas. E... Amém. A gente está aqui para dar as boas-vindas para os irmãos, irmã auxiliadora. Amém. Amém. Jailton. Amém, Senhor Jesus. Amém. Esperar os irmãos ir entrando. Amém. Jesus é o Senhor. A gente já está transmitindo pelo YouTube, irmãos. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Entrou mais alguém aí? Qual o nome, Samara? Silas? Amém. Amém, Silas. Bem-vindo à nossa reunião. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. A gente vai começar a nossa reunião, né? Vamos começar orando, né? Agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui nessa reunião, né? O Senhor possa nos abençoar e nos guiar nessa reunião. Amém? Daniel vai estar orando. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, abençoe essa reunião, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que ela possa ter impacto na nossa vida, que ela nos ajude, Senhor. Ó, Senhor Jesus, abençoe o Demilson, que vai dar a palavra hoje. Ó, Senhor Jesus, que ele fale não por ele, mas por Deus, Senhor. Ó, Senhor Jesus, seja um com ele. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Agora a gente vai ficar com um momento de louvor. Amém. Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Sim. Amém, irmãos. De maneira humilde, irmãos, em Belém nasceu, uma manjedoura o acolheu, mas o Salvador recebeu dos magos o louvor. Esse é meu Jesus. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Possamos nessa noite louvar a Deus, louvar o nosso Senhor Jesus, né? Amém, irmãos. De maneira humilde em Belém nasceu uma manjedoura o acolheu, mas o Salvador recebeu dos magos o louvor. Esse é meu Jesus. Vida desprezada teve em Nazaré, até que o homem feito veio a ser e se batizou, fez o que o Pai determinou. Esse é meu Jesus. Era rei no céu, servo aqui fiel, como homem ele venceu, se esvaziou, Deus o exaltou, sobre tudo o elevou.
o que é ser um homem compreendeu. Outro aqui não há que nos possa conhecer e amar. Esse é meu Jesus, sumo sacerdote grande em compaixão, o autor da nossa salvação. Vai nos conduzir a reinar no mundo que há de vir. Esse é meu Jesus, só Jesus sendo nosso precursor, que o santo área dentro dá-nos salvação e transformação, é a plena filiação. Pelo rico, perfeito, sem par, com ele sou ao invocar Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse é nosso Senhor Jesus. Vou me entregar, irmãos. Nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado, sigo em frente, esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Amém, irmãos? Que possamos ir à luta, seguir em frente, irmãos. Vamos deixar tudo aquilo que para trás. Vamos deixar tudo para trás, irmãos. Vamos seguir em frente com o nosso Senhor Jesus. Amém. A visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. O que és a Deus deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado eu sigo em frente, esquecendo-me daquilo que para trás ficou.
irresistível, o que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado a seguir em frente, esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo que foi feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade. Nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viver em ti. Em Amém, irmãos. Em glória, irmãos. Ó Senhor Jesus, tal qual estou sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue teu chamar, Cordeiro eterno, vem a ti. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor quer que estejamos aqui tal qual estamos. Ó Senhor Jesus, que venhamos nos apresentar tal qual estamos ao Senhor essa noite, sem nos esquivar. Não temos nada em que nos apoiar, somente no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas por teu sangue teu chamar, Cordeiro eterno, venho a ti. Ó Senhor Jesus. Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue teu chamar.
como sempre está nos apoiando no Senhor Jesus. Amém. Vou passar agora para Tati. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém pelo momento do louvor. Agora a gente vai entrar no momento da palavra com o irmão Demilson. Vou estar aqui orando por essa palavra, por esse momento. Ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, pela essa palavra. Senhor, venha estar abençoando o irmão Demilson, que o Senhor possa conduzi-lo, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, libera nosso espírito, Senhor, para tocar nessa palavra. Ó, Senhor, para pôr ela em prática. Ó, Senhor, no nosso viver. Ó, Senhor, obrigada pela vida do irmão. Ó, que se dispôs nesse dia, Senhor, a te servir. Ó, Senhor, trazer essa palavra para nós. Senhor, que possa ser do próprio Senhor. Que o irmão possa ser usado por ti. Ó, abençoe os irmãos também. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estão ouvindo? Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra, Senhor, que tem nos encorajado a cada dia a prosseguir. São tempos difíceis, pandemia, temores, medos, preocupações, ansiedades. Mas o Senhor tem nos encorajado através da sua palavra profética. É uma palavra específica para esse momento, é uma palavra para cada situação, é uma palavra para o nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. O tema dessa semana é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Mas eu gostaria de começar a palavra falando um pouco da mensagem da semana passada, sobre o Espírito Eterno. Tá? Vamos ler Hebreus 9, dos versículos 12 até o 14. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Então, nesse texto, nós podemos ver no versículo 12, que fala sobre a redenção, a eterna redenção. E no versículo 14, fala do Espírito Eterno. Semana passada, nos foi falado, né? A gente desfrutou do Espírito Eterno. Ou seja, o Senhor Jesus veio aqui, se encarnou, teve um viver humano, morreu, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Ascendido aos céus, toda a sua obra foi colocada na eternidade. É por isso que aqui no versículo 12 cita a redenção eterna. A redenção eterna. E também no 14 fala do Espírito Eterno. Ou seja, tudo que o Senhor fez aqui, no seu viver humano, foi colocado na eternidade. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também Apocalipse. Amém? Capítulo 13, versículo 8.
Apocalipse 13, 8. Fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Também Apocalipse 5, 6, capítulo 5, versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Amém. Então, irmão, por esses versículos, nós podemos ver, né, até uma conjugação diferente. Um cordeiro como tendo sido morto. No original, essa expressão é como dizer que esse cordeiro acabou de morrer, né? Mas como é um livro de Apocalipse, um livro que mostra o futuro, descreve o cordeiro que acabou de morrer. Nós sabemos que o cordeiro morreu no tempo. O cordeiro morreu no tempo. E o Espírito Eterno tornou eterno tudo que o Senhor fez aqui. Um dia o Senhor esteve aqui e morreu por nós. Mas toda a sua obra está na eternidade. Por isso é que a redenção é eterna. Senhor Jesus, por isso que o Cordeiro, como tendo sido morto, no capítulo 13, 8 fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, queria colocar, né, pedir para colocar as imagens. Isso já foi falado semana passada, mas eu queria voltar a esse assunto. Nós somos seres humanos, nós vemos as coisas na ótica cartesiana, né? No plano cartesiano, que compreende comprimento, largura, altura e mais o tempo. Então, como seres humanos, nós tendemos a ver as coisas tendo um início e um fim. E essa figura mostra isso, né? O ponto A é a eternidade passada. O ponto B é a fundação do mundo. O C, a encarnação. O D, a crucificação do Senhor. O ponto E é a ressurreição. E, novamente, o ponto A é a eternidade futura. É muito difícil, né, para nós seres humanos entendermos isso, eternidade passada, eternidade futura. Mas nosso Deus não está preso ao tempo, né? Vamos ler Isaías 57:15, que diz: Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Amém. Irmãos, nosso Deus é eterno. Amém. Ele é a própria eternidade. Então, Deus não está limitado, como nós, né, ao tempo. Um dia, o próprio Deus se encarnou. Ele veio aqui, teve um viver humano. Morreu, ressuscitou, ascendeu
ascendeu, subiu aos céus novamente e voltou para a eternidade. Então, na semana passada foi falado isso. Nós vemos as coisas da maneira linear, mas esses pontos, quando você os interliga como um anel, o anel ele é uma aliança. A aliança ela tem um início, mas não tem fim. Por favor, mostre o próximo quadro. Então, dessa maneira nós vemos que a eternidade se interligou. Então, tudo que o Senhor fez no tempo, aqui no nosso plano, hoje está na eternidade. E o Senhor aceitou o viver do Senhor, a sua crucificação, a sua ressurreição. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, essa argola, essa aliança, no Velho Testamento, eu não vou ler, questão de tempo, mas a Arca da Aliança, ela era carregada, por 2 varais, e esses varais, um de cada lado, de um lado tinha 2 argolas, do outro lado tinha também 2 argolas. Então isso mostra que o Espírito Eterno é quem faz a conexão entre esse Deus eterno e o ser humano, que é limitado ao tempo. Os varais, que era de madeira revestida de ouro, tipifica, nos representa. É o ser humano com as suas fraquezas, suas deficiências, mas nós ganhamos o Senhor. Nós somos revestidos do ouro, que representa a Deus. Mas a necessidade do Espírito Eterno fazer essa conexão. Então, louvado seja o Senhor por esse Espírito Eterno. Tudo que o Senhor fez, a redenção é eterna. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tudo isso, louvado seja o Senhor. Tudo isso, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é eterno. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler também João 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é um versículo muito rico, que mostra que antes da fundação do mundo, antes do Senhor criar todas as coisas, havia entre o Deus triuno uma perfeita unidade, um perfeito amor. E esse versículo também mostra que a intenção do Senhor, esse é o plano do Senhor, nos introduzir nesse perfeito amor, nessa perfeita unidade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Então, o Senhor, Ele nos fez um convite. Essa é a sua intenção. Então,
na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito já eram um, coexistiam, tinham uma coinerência, estavam um dentro do outro, sem poder se separar. E também eles já existiam juntos, inseparáveis. A coinerência é a coexistência de Deus. E viviam numa perfeita harmonia. Provérbios 8 também fala sobre isso. Mas louvado seja o Senhor. Não temos palavra como o hino que nós cantamos. É de ficar loucos. Como Deus nos chamou e nos fez um convite, e é o seu plano nos introduzir em si mesmo. Então, a minha vontade é esta: que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, o Senhor, esse é o seu plano, Ele quer nos introduzir nele mesmo. Louvado seja o Senhor. Provérbios 8, 12. Nos mostra isso claramente. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Também, o versículo 30 diz: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, o versículo 30 mostra claramente que o Senhor, o Filho, o Senhor Jesus, ele foi o arquiteto, né? Ele, praticamente, Deus planejou e o Senhor executou a toda a criação. E também no final desse versículo 30, mostra o prazer que o Pai tinha no Filho. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Louvado seja o Senhor. Esse ambiente de amor, esse ambiente perfeito, no qual o Filho era o arquiteto, com toda essa harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito, é nesse ambiente que Deus quer nos introduzir. Esse ambiente perfeito. E hoje, nós podemos ter prazer em muitas outras coisas, né? O Senhor nos salvou no Espírito, mas ainda não vivemos o tempo todo no Espírito. Ainda temos prazer em muitas coisas. Mas vai chegar o tempo, né? Hoje, muitas coisas são lícitas, não necessariamente são pecaminosas. Nós ainda nos agradamos, temos prazer em futebol, videogame e tantas outras coisas que são lícitas. Mas vai chegar a hora que o gozo do Senhor vai nos encher completamente. E nós não teremos prazer, não vai ser nada obrigado. Nós não teremos prazer em mais nada a não ser o próprio Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ao ver esse plano, irmãos, realmente é de ficar loucos, né? É um plano muito elevado. O Senhor não somente vai, né, tá se trabalhando para dentro de nós, está nos transformando, e o resultado final
não é somente o arrebatamento, né, a transfiguração do nosso corpo, para nós estarmos do lado do Senhor, do lado do Senhor. É muito mais do que isso. O Senhor vai nos introduzir em si mesmo. Senhor Jesus. E João 17, novamente, 17, de 21 a 23, desse plano maravilhoso, nessa parte, podemos dividir no plano macro do Senhor e o micro, né? O macro é tudo que o Senhor planejou, todo de nos introduzir nele mesmo. E o micro é como é que ele vai fazer isso. Mas quando nós olhamos, João 17, 21 a 23, nós vemos que nós estamos aquém, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, somente nesses versículos, nós vemos a unidade que o Deus triuno tem. Mas, além da unidade, o amor de Deus, a justiça de Deus, a realidade de Deus, né, a verdade. Então, nós olhamos para a nossa situação e pode ser que, ao olharmos para nós, né, e vermos que existe uma janela, um espaço tão grande do que Deus é e do que nós somos hoje, talvez a nossa tendência é desanimar, né? Deus é amor. Será que o meu amor, né? Como está o meu amor? Deus é unidade. Quão divisivos nós somos? Deus é justiça. Será que eu sou justo? Será que eu cometo injustiças? Então, isso tudo mostra, é uma exposição para nós, né? Deus, quando nos disciplina, é para aproveitamento. Então, o Senhor, quando nos expõe, também não é para nós desistirmos. O Senhor nos expõe para que nós possamos ser trabalhados pelo Senhor, nós possamos permitir que Deus cresça em nós e reverta toda a situação. Então, o tema dessa semana, eu achei muito interessante mostrar o que Deus é, né? Como era o seu relacionamento na eternidade passada, o que Ele planejou nos incluir nesse relacionamento, mas também Ele mostra, né, de maneira micro, as nossas dificuldades e todo o processo que nós temos que passar até sermos transfigurados e manifestarmos, revelarmos totalmente Deus. Amém. Então, o tema dessa semana fala de Melquisedeque. Melquisedeque, nós vamos para Gênesis 14. Melquisedeque, sacerdócio, ele é o sacerdote perfeito. Gênesis 14, versículo 17. Após voltar, Abrão diferia Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Do 17 vamos para o 21, tá? Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Interessante
que me parece que houve uma inserção aqui. O normal seria o versículo 17, né? Seguir direto para o 21. Está falando de um assunto, de repente abre um parêntese. Mas é um parêntese tão elevado, né? Esse versículo, eu mesmo já usei algumas vezes para falar sobre dízimo, né? Sobre oferta, mas esse contexto aqui é muito interessante. Mostra que parece uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Está falando de um assunto do rei, né? Abraão, para resgatar seu sobrinho, que tinha sido preso e levado cativo, com 318 pessoas, lutou contra um grupo de reis e venceu essa batalha. E de repente me aparece um Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu queria colocar é que esse sacerdote, né, como diz Hebreus 7, vamos para Hebreus 7, tá, irmãos? Não teve início nem fim. Sem início, sem fim. Quem era Melquisedeque? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Então, irmãos, nesse contexto ali da matança, como Abraão conseguiu vencer, né, aqueles reis sozinho com 318 pessoas. Então ele reconheceu isso, que só foi com intervenção de Deus. Foi Deus. Então o ponto que eu queria colocar é que, somente hoje, muitos irmãos sendo afligidos, né, por desemprego, fobias, né, em relação a pandemias, ansiedades, existem os próprios problemas internos nossos, né, muitos pecados, muitas coisas internas, muitos adversários internos. Como podemos lutar contra esses nossos adversários? Como venceremos? Louvado seja o Senhor por Melquisedeque. Senhor Jesus, Deus deu a vitória a Abraão. Pode ser que você esteja tendo problemas familiares, né? Desemprego, doenças, ansiedades. Senhor Jesus, são muitos reis que vêm contra nós. Mas louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. O Senhor quer nos dar vitória. Amém. Louvado seja o Senhor pelo Deus Altíssimo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. Vou continuar o texto aqui de Hebreus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo,
tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, irmãos, é muito interessante ver que Abraão, ele era o chamado de Deus naquela época, né? Se alguém era importante para Deus naquele momento, era Abraão, né? O pai da fé, alguém chamado por Deus. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, o maior abençoa o menor. O menor deu o dízimo, né, para Melquisedeque. Então, de onde surgiu esse Melquisedeque? Então, esses versículos são muito interessantes para mostrar que no Velho Testamento, né, os sacerdotes, eles descenderam de Moisés, né, de Levi. Mas esse Melquisedeque, qual era a genealogia dele? De onde ele veio? Então, louvado seja o Senhor. Evidentemente, o versículo 7. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém. Então isso mostra que mesmo Levi não tinha nascido, Levi já estava nos lombos. Levi estava dentro de Abraão. E Levi também pagou o dízimo para Melquisedeque, indiretamente. Então, louvado seja o Senhor. Continuemos a leitura. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos, de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Então, o que significa esse Melquisedeque? O que significa essa mudança de sacerdote? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos para o capítulo 5, irmãos. Também é muito interessante. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados
tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. O capítulo 5, versículo 1, mostra que haviam os sacerdotes, né? No Velho Testamento, haviam os sacerdotes, mas eram homens. E como homens, eram falhos. Como homens, eram falhos. Eles tinham que fazer sacrifícios, primeiramente por eles mesmos, né? Porque eles pecavam, e também pelo povo. Então isso mostra, irmão, queria mostrar que, aqui como fala o versículo 4, que ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado. Louvado seja o Senhor, como nós falamos hoje, o Senhor tem levantado irmãos, né? Levantado irmãos para levar os varais, para levantar e carregar a arca. Podemos dizer que hoje essa arca tipifica até a própria igreja, né? Existe uma responsabilidade de levar nos ombros a igreja, né? Edificar a igreja, cooperar com o Senhor. E ninguém que foi chamado pelo Senhor, né? Nós fomos chamados pelo Senhor. Ninguém partiu de si mesmo, né? Ninguém veio aqui carregar a arca de si mesmo. É o Senhor que chama. Mas esse texto aqui mostra que esses sacerdotes, por serem humanos, eram falhos. Então, fazendo uma analogia hoje, nós temos irmãos que servem ao Senhor, que estão à frente, falo por mim, nós somos falhos, né? Irmão Evandro falha também, o irmão Edson falha, o irmão Anderson falha. Nós somos esses sacerdotes. Nós amamos o Senhor, estamos levando hoje os varais, né, nos nossos ombros, com responsabilidade, mas nós falhamos. Assim como no Velho Testamento, os sacerdotes eles tinham que apresentar sacrifícios pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Então, os irmãos falham, nós falhamos. Peço aos irmãos que orem por nós, né? E sempre tenham isso em mente. Nós somos seres humanos. Nós estamos aqui servindo ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Orem por nós, nos sustentem em oração. Nós somos falhos, mas louvado seja o Senhor. Não desistam por causa de nós, ao verem nossos erros, nossas falhas. Orem ao Senhor, mas sintam-se encorajados, não olhando para nós, mas olhando para o Senhor, esse sumo sacerdote que o Pai glorificou. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor, quando ele ressuscitou, a ressurreição do Senhor foi a prova de que o seu viver, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Senhor Jesus. E hoje, esse Senhor, ele não olhe para mim, olhe para Cristo. Hoje o Senhor, ele é esse sacerdote perfeito, para sempre, e segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Essa noite, essa mensagem dessa semana, me deixou bastante encorajado. Primeiro mostrou algo muito elevado, o próprio Deus, né? Com a sua perfeição, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua unidade, querendo o plano de Deus e nos introduzir nele mesmo, né? Senhor Jesus. Mas, por outro lado, também mostra a nossa carência, nossas falhas, as nossas deficiências, mas
Louvado seja o Senhor, né? Novamente, começou no alto, mostrando o Senhor, depois mostrou a nossa situação. Aí, novamente, o Senhor mostra o quê? Não olhe para si, olhe para o sumo sacerdote, olhe para Cristo, né? Que é o sumo sacerdote perfeito, segundo Melquisedeque. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, eu me senti assim muito encorajado, né? Essa precisa ser a nossa âncora, irmãos. Senhor Jesus, uma âncora para a nossa alma. Não ancoremos a nossa alma, né? A nossa alma é muito instável. Facilmente nós inclinamos para um lado, inclinamos para outro lado. Nós somos de pensamentos e emoções dúbias, né? Nós somos instáveis, mas a nossa âncora, ela tem onde se apegar, né? Vamos nos apegar. Em Hebreus 6, amém? Mostra Senhor Jesus. 6,13. Mostra a imutabilidade da promessa de Deus. O Senhor prometeu. Amém? João 14, né? O Senhor fala que eu vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor, hoje, há um homem na glória. Né? O Senhor voltou para dentro do Pai. Mas Ele vai nos introduzir. Ele vai conseguir completar a boa obra que Ele começou em nós. Pois, no versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Irmãos, o Senhor foi o precursor. Senhor Jesus. O Senhor já entrou. O Senhor entrou além do véu. O Senhor voltou para o Pai. E o Senhor quer nos introduzir. Hoje, Ele é o primogênito. Senhor, nós hoje somos muitos filhos de Deus. Somos seus irmãos. Senhor Jesus. Versículo 18 fala, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Irmãos, precisamos ter esse forte alento, essa forte esperança. Precisamos nos sentir alentados, como Abraão, quando voltou daquela guerra, daquela matança, se encontrou com Melquisedeque. E Melquisedeque serviu-lhe pão e vinho. Irmãos, estamos numa batalha. A batalha é espiritual. Mas precisamos nos sentir alentados, encorajados, supridos pelo próprio Senhor. Nós precisamos correr para o refúgio. O refúgio precisa ser o nosso espírito. Precisamos entrar no espírito. Precisamos entrar em conexão com o Pai. Ó Senhor Jesus. Irmãos, precisamos lançar mão da esperança. Não somos daqueles que não têm esperança.
Precisamos lançar mão da esperança. A esperança é o próprio Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A qual temos por âncora a alma. Nossa alma precisa ter, ancorar no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 7, o capítulo 7, versículo 20, reforça essa questão do juramento. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Amém. Amém. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas. Amém. Quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia. Amém. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Para terminar, de maneira prática, né? Hoje, realmente, lemos muitos versículos, mostrando essa situação do Cristo, né? Como o nosso Melquisedeque de hoje, um sacerdote perfeito, eterno, sem mácula. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Mas de maneira prática, como podemos no nosso dia a dia, né, continuar desfrutando do Senhor, para que o Senhor possa continuar crescendo em nós. Senhor Jesus. 2 Coríntios. Oh, Senhor Jesus. Esse sumo, o Senhor está nos conduzindo à glória. 2 Coríntios 11, 3. O Senhor está nos conduzindo à glória. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso precisamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 11, 3 fala: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos ser simples, né? Continuar seguindo os passos do rebanho, seguindo essa palavra profética, né? Obedecendo ao Senhor. De nada adianta, né? Nós seguimos o Senhor, afastados do Senhor, seguirmos o Senhor de longe, seguirmos o Senhor à nossa própria maneira,
né, não fazendo a vontade do Senhor, para que o Senhor naquele dia não diga, né, afastai-vos de mim, vós que praticais, né, a iniquidade, nunca vos conheci. Então, talvez, né, muitos vão dizer naquele dia, mas Senhor, em teu nome, né, fizemos isso, fizemos aquilo, expelimos, né, curamos, expelimos demônios, mas não obedecemos ao Senhor. Então, esse é o caminho, irmão. Vamos ser simples, vamos ser puros. Ser simples, na verdade, é crer. Crer. Vamos crer no Senhor e obedecer. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Sejamos encorajados. Nós temos um sumo sacerdote eterno, perfeito e que está nos conduzindo à glória. Louvado seja o Senhor. Agradeço, né, aos irmãos que estão nos acompanhando. Né, compartilhem, deem o seu like, podem compartilhar essa live para os seus conhecidos. O Senhor quer nos conduzir à glória. E que essa palavra possa ter nos ajudado a desfrutar do Senhor, a permitir que o Senhor trabalhe mais em nós. É possível. O que o Senhor quer é muito grande, mas é possível. Basta que nós sejamos simples, creiamos e obedeçamos o Senhor. Amém.